E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Provável que você esteja, já esteve ou vai estar em um pacto consigo próprio, né, de melhorar, de crescer. Talvez você tenha compreendido já que isso envolve muitas dores, né, dores de adaptação. Mas existe uma dor que é pior do que a dor dos desconfortos que você passa a se impor para ter seu crescimento, a dor de encarar a sua vulnerabilidade, que é a dor de vacilar e cair em erros que você cometia no passado, né? Você sabe que esse momento aqui ele se chama transbordo porque vai ir até você aquilo que está na minha borda, né? Aquilo que está no topo. Então eu compartilho com você os meus aprendizados, os meus triunfos e quando eu piso na bola eu preciso compartilhar também, né? E hoje foi um desses dias em que eu simplesmente assim vacilei com algo que eu achava na minha cabeça que não, isso aqui tá resolvido para sempre, né? Que é perder a paciência às vezes e perder o controle da voz, sair gritando, né? Fiz isso feio, agora há pouco, bem recente aí. O Noah tava correndo em casa, que é uma das coisas assim que mais me irrita, e ele caiu em cima do meu pé, deu uma torcida no meu pé e, enfim, o grito da dor se seguiu uma sequência de gritos aí. Ele já tinha, de manhã eu tinha relevado ontem também, né, o mesmo cenário, ele tinha machucado o Isaac e tal, então, enfim, acumulou uma série de coisas, né, e eu vacilei com isso, né, gritei com ele. Depois a gente conversou, eu pedi desculpa. Infelizmente isso acontecia antes com uma frequência muito grande, né? Hoje em dia talvez tenha causado um choque para ele, até porque tinha um tempo que não ficava feio desse jeito, né? E assim, eu estou sendo completamente transparente com você para te contar, né? E me colocar numa posição de vulnerabilidade para falar com você, porque esses momentos eles também, talvez até mais do que qualquer outro, têm um potencial de nos ensinar. Principalmente porque às vezes a gente, quando presta atenção em alguém, quando quer ouvir o que essa pessoa tem a falar, que eu acredito que é o caso de muitos de vocês comigo, né? Porque vocês estão aqui até hoje, você às vezes acredita que a pessoa, bom, é infalível ou que, sei lá, cria um padrão na sua cabeça e deixa de enxergar a humanidade, né? Mas isso tem em todas as pessoas, né? Inclusive aquelas que forem se projetar como suas mentoras, suas referenciais, vão pisar no tomate também. Mas a reflexão que levou a isso e que eu achei importante, né, ainda fresco na cabeça compartilhar com você, é que em momentos como esse, você tem dois caminhos, né? Ou você tem duas entidades aí que se sentam com você, que é a vergonha e a culpa. E pense você a respeito das coisas que você faz, das coisas que você já errou e daquelas principalmente que te incomodam mais, que você deseja muito não errar, mas que volta e meia vacila. Você vai notar que existe, né, um misto dessas duas coisas, a vergonha e também a culpa. E isso é num estado bastante puro assim de autoconsciência, porque o primeiro estágio, e eu te falo isso assim de caso vivido, é uma inversão. Às vezes até no momento assim você quer acreditar que aquilo na verdade é culpa, responsabilidade dos outros, que você reagir mal ou enfim, qualquer que tenha sido a sua atitude, ela é só uma consequência da sua circunstância. Mas com um certo grau de honestidade, você percebe que, na verdade, você está incorrendo mais uma vez em uma falha sua, né? Essas são as que trazem à tona com mais força essas duas sensações, esses dois sentimentos, né? Lembrando que sentimento é aquilo que eu uso para interpretar a realidade, né? Então, existe a realidade, existe o eu, e a maneira que eu respondo à realidade é o meu sentimento.
E existe uma diferença importante, uma distinção importante entre a culpa e a vergonha. A culpa, ela é algo que leva você a se desculpar, a pedir perdão, aquela sensação de tristeza que você sente porque sente que fez algo errado ou que não está de acordo com aquilo que com a maneira que você quer viver. E é algo que pode ser bastante construtivo até, né? E veja só, a maior parte de nós sente isso de uma forma saudável, né? Se eu perguntasse para você assim, olha, se você fizesse algo, né? Você vacilasse aí de alguma forma comigo, né? Você percebesse que você gerou um efeito negativo em mim. Você estaria disposto a dizer, olha, me desculpa, Otávio, eu vacilei aí com você? Você vai ver que a maior parte das pessoas vai dizer que sim, que tem essa sensação, que tem esse pensamento, né? Agora, a vergonha, ela vai para um outro caminho. Ela não vai pedir perdão, não vai se desculpar e não vai tratar do comportamento. Ela vai no núcleo de quem você é. Então, ao invés de me desculpe por causar esse problema, me desculpe porque eu sou um problema. E isso é uma coisa bastante profunda, né? Pode parecer simplesmente uma distinção que você faz na hora de interpretar os seus sentimentos, mas é muito mais do que isso, porque a vergonha é uma coisa que está presente e ditando a maneira que a gente vive a nossa vida. E quando você pensa nos papéis de homens e mulheres, você percebe que socialmente são papéis que são dotados de muita vergonha. Porque, bom, a maioria dos que estão nesse grupo são mulheres, né? Pensem em vocês, na vivência de vocês, quantas vezes ao longo da vida você teve uma sensação dolorosa de inadequação. Eu não quero fazer de conta que sei como é viver na pele de uma mulher, mas eu compreendo que isso é algo que existe, né, na vivência do ser feminino, né? Existe uma sensação de inadequação muitas vezes que é muito grande socialmente, né? Comparativos, uma pressão para ser de alguma forma, e eu não estou nem falando assim de questões de aparência, esse tipo de coisa que eu sei que existe também, mas até mesmo com relação à performance, né? E principalmente, né, em épocas mais recentes, que a mulher tem uma pressão para que tenha performance impecável. E a gente deposita, eu tenho consciência que a gente deposita expectativas assim em vocês que são completamente fora da realidade, né? Por outro lado, uma coisa que você não vai ver ninguém falando com muita frequência é como isso funciona com os homens. Porque primeiro que a vulnerabilidade para o homem já é uma coisa extremamente complicada. E as expectativas sociais que estão em cima do homem, elas têm muito a ver com uma invulnerabilidade, com um domínio completo de emoções, de sentimentos, né? Então tem uma imagem muito forte que eu vi outro dia e acho que ela se encaixa bastante assim nesse contexto, que quando existe a expectativa, né, do príncipe no cavalo branco, a expectativa é que é melhor ver ele flechado e morto em cima desse cavalo do que caído e fraquejando. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que existe uma desconexão muito grande social entre homens e mulheres nesse domínio existencial, porque existe uma expectativa terrível que é lançada em cima das mulheres, mas em cima dos homens existe uma coisa bem complicada também, tanto que o homem tem dificuldade para se conectar, para criar laços, ele tem dificuldade para expor, né, fraquezas, ele tem dificuldade para procurar ajuda, e isso olha, esmagadora maioria das vezes não é uma coisa consciente. E, mas quem que tá certo nessa? Não é nessa maneira que funciona. A gente está falando sobre encontrar caminhos para se reaproximar. Então, é algo que está dos dois lados,
né? Você exerce uma expectativa sobre o outro lado e você recebe o impacto dessa expectativa de uma forma muito angustiante na sua existência também. Então, como várias vezes eu falo aqui, o objetivo disso é a gente prestar atenção, saber que este é um elemento do jogo, é um elemento da vida e ter as nossas próprias reflexões individuais do que fazer com isso, né? Eu quis, por mais desconfortável que fosse, né, ter esse momento de vulnerabilidade aqui e de mostrar para você que eu piso no tomate também, para colocar um pano de fundo mesmo nessa reflexão. Na verdade, foi uma consequência, né? A reflexão veio dessa situação. Mas, de fato, a gente precisa prestar muita atenção, porque, como nós falamos bastante aqui nesse grupo, né, nesse canal, sobre certeza da nossa identidade e clareza do nosso propósito, este é um obstáculo que com frequência fica no caminho, que é o obstáculo da vergonha. Essa vergonha por se achar inadequado, indigno e se achar incapaz porque perdeu a via, né? Passou talvez em um dado momento pela culpa e foi para a vergonha. A culpa é benéfica, é construtiva e ela está no seu cérebro para que você entenda que você precisa de adequações e todas as vezes que você passa pela culpa e você permite que ela seja a sua mentora, ensine que você sempre tem que estar atento com certos monstros no armário, ela te edifica, enquanto que a vergonha ela é um labirinto que se fecha atrás de você e pode te sufocar e obscurecer totalmente quem você é e o caminho que você está trilhando. Então, presta bastante atenção nisso, observa se você não está vivendo dessa maneira também, né? E permita que a culpa te esclareça, né? Tem muitas coisas que acredito que a gente supere e siga em frente, mas não pode se esquecer de onde veio, né? Porque senão a gente baixa a guarda, como eu fiz hoje, tá certo? Então, eu espero que até mesmo os meus momentos de tropeço, eles possam servir para que você utilize essas reflexões, esse conhecimento para aplicar isso na sua vida também, né? A ideia é transbordar e que isso te leve a momentos melhores, te leve a compreensões mais aprofundadas de quem você é e te possibilite a viver melhor, tá bom? Tamo junto até depois do fim.